Olá, eu sou Suelen Ribeiro, empresária e presidente da AGEPOA e esse é mais um AGE Conecta, um podcast para falarmos sobre empreendedorismo e carreiras. E hoje, o tema de hoje é empreendendo com startups. E eu tenho duas convidadas muito especiais, Aline Poulsen. Olá, tudo bom? Prazer, obrigada pelo convite. E Ellen Ribeiro Bernasiuk. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A Aline, gente, ela é arquiteta, mas agora está empreendendo na área de startup. E a Ellen é advogada, também empreendedora na área de startup. E hoje é um assunto muito interessante porque as startups estão sendo o boom do momento, né? E Aline, eu quero que tu me diga o que é exatamente uma startup. Então, Su, falando de um jeito bem leigo, assim, e bem prático, que foi exatamente como eu entendi, startup, ela configura uma empresa, só que ela é diferente do tradicional justamente pelo modelo de negócio que ela é aplicada. Ela consegue escalonar. O que quer dizer um modelo de negócio escalonável? Tu consegue aumentar muito a tua receita sem precisar aumentar o teu custo. Eu posso atender mesmo na minha empresa 1.000 clientes, assim como eu posso atender 100 mil, aumentando muito pouco. Talvez eu tenha que aumentar um suporte, uma nuvem ali de base de dados, um atendimento de cliente, mas é basicamente isso. O foco, na verdade, foca no valor e na rentabilidade, né? Exato. Não necessariamente num produto, né? Então, é um negócio que soluciona a dor do cliente de uma forma lucrativa, né? Mas para a gente entrar mais a fundo ainda, a Aline criou uma startup, né? Exato. Quero que tu fale um pouquinho para nós, Aline, sobre o teu aplicativo, né? Que é o Zeli. Que de imediato eu já vou te fazer essa pergunta, quero aproveitar esse gancho, né? Eu quero que tu fale um pouquinho do Zeli, que é um aplicativo que tu criou para facilitar a comunicação entre pais separados. Então, eu quero que tu fale um pouquinho melhor sobre o que ele é e como surgiu a necessidade de criar esse aplicativo. Então, Zeli é um aplicativo onde tu centraliza todas as informações sobre a rotina de cuidado dos filhos. Tu consegue cadastrar os teus filhos e fazer as conexões familiares. Quem participa ali da rotina de cuidado dos filhos? Pai, mãe, avós, tios e babás também, que às vezes é quem mais fica com a criança. A partir desse momento, tu tem ali uma agenda compartilhada, troca de mensagens, acompanhamento de saúde, vacina, educação. Tu consegue tudo que tu precisa no dia a dia da criança, tu consegue acompanhar pelo aplicativo. O aplicativo, na verdade... Da onde surgiu essa ideia, né? As duas aqui são mães, né? Entendemos bastante disso, né, Ellen, dessa dor. Então, o aplicativo surgiu, a Su já falou, né, que eu sou arquiteta de formação, e durante 2017, inclusive enquanto fazia uma pós em arquitetura junto com a Su, eu me separei. E foi um momento bem delicado, assim, da minha vida. Eram 16 anos de relação, 9 anos de casamento e 2 filhos. E naquele momento, começa a função de advogados e pensão, uma situação um pouquinho mais delicada ali. Eu realmente não queria ter uma comunicação direta com o meu ex-marido. A gente não tinha um clima extremamente hostil, mas eu queria realmente virar a página. Eu só me comunicava com ele por SMS. Porque para mim, WhatsApp, Instagram, essas ferramentas acabavam se tornando um pouquinho também da vida pessoal. Sim, desgastante. Tu não queria saber nada da vida dele. Não queria saber nada. Eu realmente queria virar a página. Só que nós tínhamos guarda compartilhada. Então, naquele momento, eu falava com ele todos os dias por SMS. E aí, um dia, do nada, me veio... Deveria ter um aplicativo em que eu recebi o convite de aniversário. É final de semana dele, eu vou colocar essas informações, ele vai receber, vai saber tudo o que tem que fazer. De quem é o aniversário, onde tem que levar, a hora que começa, a hora que termina, e eu não vou precisar me envolver com nada, não vou precisar me preocupar. E aí eu fui literalmente pro Google, nunca imaginei empreender em tecnologia e eu não achei nada. E aí que começa a história da Zeli, foi literalmente de uma dor pessoal. Isso é muito interessante, né? Como a Aline falou, ela foi minha colega num MBA em arquitetura de luxo que a gente fez em São Paulo, então acaba que eu acompanhei um pouco, né, de parte do divórcio dela e também do início dessa carreira dela de empreendedora aí em startups, né? E a Ellen, além de minha irmã, é advogada, é mestra em Direito, mãe de 2 filhas pequenas. E aproveitando, Ellen, o gancho da Aline sobre o aplicativo Zeli, este dado que aponta de 1 a cada 3 casamentos acabam em divórcio no Brasil.
sendo 56% entre casais com filhos pequenos e 20% no primeiro ano de nascimento dos filhos. Obviamente, tu pode ficar tranquila que tu não entrou para esse dado, Não entrei para estatística. Para estatística. Mas, enquanto mãe advogada, o que tu acha que isso acontece, né? Por que tu acha que 20% dos divórcios se dão no primeiro ano de nascimento dos filhos? Isso, de certa forma, acaba com aquela ideia muito ultrapassada de que o nascimento dos filhos tende a unir o casal, né? É que, na verdade, quando nascem os filhos, nasce um novo contexto familiar, né? E tanto a esposa quanto o marido, eles se tornam mãe e pai. Então, eles têm que se adaptar a essa nova realidade. Tem mais um indivíduo, né? Um ser humano ali naquele grupo familiar. E há uma necessidade de readaptação. E eu acho que a dificuldade dos casais é se readequar à nova realidade, né? Então, acho que é importante ter um diálogo, cada um saber as expectativas do outro, o que o outro consegue te entregar ou não, né? Porque a gente escuta muito, assim, de que as pessoas não se comunicam, na verdade, né? Não tem comunicação. Eu esperava que ele fosse me ajudar. Eu esperava que ele fosse cuidar da criança. Ou eu esperava que ela largasse o emprego e ficasse só cuidando da família. Enfim, mas foi combinado isso? Conversaram sobre esse assunto? Não. Então, acho que há uma quebra de expectativas, assim, e, na verdade, às vezes o outro nem sabe que a pessoa tem aquela expectativa porque não foi dito. Sim, não houve um diálogo. Não houve um diálogo, né? Então, essa é a minha opinião, assim, e uma criança é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, mas, como tudo na vida, tem que ser organizado. Gurias, no Brasil, nós somos 43 milhões de empreendedores, tá? Sendo que 48% acaba sendo, são mulheres. E esse número cresceu da pandemia para cá, porque... Só que ao mesmo tempo que as mulheres, elas começaram a empreender por necessidade ou por querer uma liberdade financeira, liberdade de tempo também, acabou que na pandemia podemos dizer que as mulheres foram um pouquinho mais prejudicadas do que os homens, porque eu acompanhei de várias pessoas, assim, então, tipo, os pais ficam em casa trabalhando, o marido vai trabalhar, a mulher também tem que trabalhar, mas a mulher que tem que cuidar dos filhos, né? Então, e na startup também, 4,7% das startups, elas são lideradas por mulheres, segundo estudos recentes. Eu tenho uma fonte do Female Founders, e isso é muito significativo, porque 30% de todos os negócios privados do mundo são operados ou idealizados por uma mulher, e menos de 10% das empresas lideradas por mulheres recebem investimento externo. Mas, nesses estudos ainda falam que mesmo com menos investimento, as mulheres faturam mais do que os homens em seus negócios, comprovando a capacidade feminina de ocupar grandes cargos no ecossistema e também nas startups, né? Então, é bacana a gente trazer esses dados para que as pessoas saibam também, né? A Aline foi mãe super jovem. Com que idade, Aline? Eu com 21 anos. Imagina, hoje a tua 21 filha... 21 e 23, vai fazer 18 mês que vem. Imagina ter que lidar com isso, né? Também acaba sendo uma super, como que eu posso dizer? Acabou que tu venceu, assim, né? Foi um... Sim, tu sabe isso, que fazendo um link com os dados que tu trouxe anteriormente, não existe nenhum ser humano que consegue resolver mais problemas do que uma mãe, né? Então, eu até... Concordo. Tu consegue, e eu sempre digo assim, o que tu não souber resolver, tu vai saber a quem pedir socorro, tu vai saber a quem ir lá e mandar fazer aquilo. Então, vem esses dados muito de empreendedorismo feminino, justamente por isso, porque a gente sempre acha uma solução para o que está precisando. E os cargos de CFO, que são de lideranças em finanças dentro da empresa, mais de 50% são de mulheres nas empresas. Então, tu vê o quanto a mulher consegue lidar com tudo, né? Ela consegue lidar com uma casa, com um filho, com emprego, com tudo. E elas têm também, né, na pandemia, saiu esses dados de que a mulher trabalha 7,5 horas a mais que o homem durante a semana. Então, a pandemia veio até para acentuar isso e mostrar exatamente esses dados que são super importantes para que a gente veja e que a gente se inspire, que nós somos capazes, que nós conseguimos fazer. E o meu
Eu fui mãe muito cedo, tive que parar meus estudos, fui me formar em arquitetura aos 34 anos, larguei depois a vida de arquiteta para empreender. Até então, eu não tinha tido nada assim de experiência em liderança, empreendedorismo. Eu não me via nem como uma empreendedora até começar a Zelle, e eu comecei a perceber que o meu lado de mãe, de ter criado 2 vidas que são bem educados. Já é uma empreendedora. Isso foi para mim a minha maior escola. Minha maior Sim. escola de liderança foi justamente dentro da minha própria casa. Imagina, aos 21 anos, minhas amigas estavam tudo saindo para ir para festa e eu tava lá amamentando o filho. Então, tu trouxe bastante, né, essa experiência como mãe para hoje estar à frente aí dessa tua super empresa, né? Que acaba Sim, que... E a Zelle veio justamente dessa ideia que eu tinha de maternidade, de preservar os meus filhos. A Zelle justamente surgiu porque eu queria que os meus filhos mantivessem a relação com o pai deles. Era um pai participativo, era um pai super bom. Inclusive, acho que depois que nós nos separamos, se tornou um pai muito melhor ainda, porque antes eu fazia as responsabilidades, ele era muito participativo na questão de brincar, de levar pra praça, essas coisas. Sempre fazia as coisas, assim. Dar remédio também, ele era a pessoa responsável. Mas de assumir realmente a responsabilidade de pensar assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar até uma pasta de dente, um pijama para a própria casa dele, surgiu depois de ter se separado. Mas uma coisa que tu estás falando agora, que é bem interessante, que na verdade, às vezes a mulher acaba assumindo todos os papéis, né? Ela acaba tomando conta, digamos assim, né? Então, quanto mais papéis ela vai assumindo, mais sobrecarregada ela vai ficando, mas talvez uma atitude dela de indagar ou dizer, podemos compartilhar isso. De delegar, né? Aprender a delegar também, né? Algumas situações, né? Mas isso que falaste, assim, da questão do aplicativo, eu acho interessante, porque se vê muita questão de alienação parental, né? Os pais se separam e acabam envolvendo as crianças naquela situação. Na verdade, o que não deu certo foi o relacionamento conjugal e ambos continuam sendo pais das crianças e devem manter aquela imagem de pais e bons pais ou maus pais. Quem vai definir isso vão ser as crianças quando adultas. E não um pai ou outro ficar jogando a criança, né? Então, acho que essa questão do aplicativo também é interessante para que não haja... As crianças não sejam, muitas vezes, um meio de comunicação, né? Não escutem, às vezes, uma palavra agressiva em relação à mãe ou em relação ao pai, né? Nós somos filhas de pais separados, a gente sabe muito bem o que é isso. Tu sabe que tem um episódio que aconteceu quando eu me separei, que eu falei alguma coisa, assim, para as crianças, eu disse assim, fala pro pai que tem que fazer não sei o quê, que ele precisa ter que fazer não sei o quê com vocês. E o João Vitor me olhou, meu filho, na época, e disse assim, mãe, eu não sou a coruja do Harry Potter para ficar mandando recado pro pai. E é exatamente isso. Tu sabe que nós somos consideradas, inclusive, uma startup de saúde pelo tamanho impacto psicológico que existe nas famílias, porque filhos que crescem entre relações conflituosas são 3 vezes mais propensos a adoecerem ao longo da vida. E a gente sabe aí que existem 10% das crianças no Brasil não tem o registro do pai na certidão de nascimento. E nenhuma criança pode ficar super orgulhosa da mãe ter vencido ali, ter criado ali, junto com a rede de apoio, às vezes até muitas vezes sozinha. Mas nenhuma criança cresce orgulhosa de não ter convivido com o pai, dizer assim, não, tipo, não tenho pai, ou não poder conviver com a mãe ou qualquer Eu acho familiar. Que o pai também é uma peça fundamental, né? Cada um tem o seu papel e ambos têm a sua importância, né? Nenhum tem mais importância que o outro, na minha opinião. Exato. Sim, o pai é o pai e a mãe é a mãe. Então, foi a partir de uma dificuldade pessoal que tu criou esse aplicativo, que ele, obviamente, ele é financeiramente bom e também ele está sendo muito útil para muitas famílias. Então, agora que passou alguns meses do lançamento, quanto tempo faz que tu lançou? A gente lançou dia 18 de julho de 2021. Vai fechar um ano daqui a um pouquinho. Vai fechar um né? ano. Isso. Quais foram os principais feedbacks que tu recebeu dos usuários, assim? Teve algum caso que te marcou? Su, tu sabe que eu gosto muito de contar isso, porque foi realmente impactante, assim. Quando a gente lançou o aplicativo, um dia antes de sair o aplicativo nas lojas, a gente saiu numa reportagem da Crescer. A Crescer divulgou, tinham me entrevistado e falando do aplicativo. Então, no dia que a gente lançou, a gente já teve, nas primeiras 48 horas, sem divulgação nenhuma, só essa reportagem Crescer, a gente teve mais de 340 downloads do aplicativo.
A gente tem 30 dias de uso gratuito e depois a pessoa que cadastrar os filhos e fizer as conexões familiares começa a pagar. Antes desses 30 dias, a gente já tinha 2 assinaturas e foi uma super validação de ter pessoas que antes mesmo de terminar o período gratuito já estava pagando. Só que no meu Instagram, uma advogada pediu para me seguir, eu aceitei, e ela veio comentar uma foto minha que era justamente a foto de quando lançou o aplicativo. E ela parabenizando, e aí eu agradeci, e ela pegou e respondeu: já resolveu um problema que se estendia há mais de ano. Eu chorei. Eu fiquei super emocionada, assim, porque para mim é legal ter a mensalidade, vender, saber que as pessoas estão pagando pelo aplicativo, porque a gente também trabalha para ter uma remuneração, né? A gente tem um negócio, mas saber que é o impacto, já tem um impacto muito positivo na vida das pessoas, vai muito de encontro com o propósito que é da Zélia, que é de zelar pelo bem-estar das famílias. E mais que isso, para mim, deu um entendimento do meu propósito de vida. Eu entendi que eu precisei passar por alguns momentos difíceis e delicados da minha vida ali, conjugal, para que um dia eu me separasse e tivesse a ideia do aplicativo e quando ele fosse, que ele realmente aconteceu, ver que poderia evitar que várias outras pessoas, inclusive, deixassem de passar o que eu tinha passado. Sim. Foi muito, muito bom mesmo. Na verdade, a vida nos ensina, né? É verdade. São processos. A gente passa por algumas coisas para ali na frente elas serem solucionadas e a gente poder ajudar ao próximo, né? Mas falando aí na questão familiar, né? Família mosaico é um termo relativamente novo no direito de família, né? E conforme a sociedade avança, inúmeras transformações nas relações parentais acabam surgindo. Sob a ótica do direito de família, Ellen, o que é a família mosaico? Na verdade, assim, hoje em dia, já há um tempo atrás, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma precursora, que é a Maria Berenice Dias, que foi desembargadora, foi uma das primeiras magistradas, mulheres até do Rio Grande do Sul. E ela já, o nome do livro dela, Direito de Família, era Direito das Famílias, né? Porque tem várias conjugações familiares, né? E o direito, ele deve amparar todas elas, né? Tanto que a nossa Constituição Federal admite união estável, né? O STF acabou decidindo pela possibilidade de união estável homoafetiva, coisa que não se era possível alguns anos atrás. Na verdade, essa família mosaico, alguns doutrinadores dizem que tem que ter já um filho na família, né? E a pessoa se une com outra pessoa, ou em união estável, ou em casamento, né, e formam um novo contexto familiar, né? Então, pais separados, cada um tem seus filhos, casam novamente, isso é uma família mosaico, né? Ou um pai, digamos, já tem uma criança, casa com uma nova esposa, isso também se torna uma família mosaico. Não precisa haver a extinção da família anterior para ter a família mosaico, né? É justamente, eu acho que, o que significa o mosaico, né? A junção de várias peças distintas. Sim. Né? Então, eu acho que é uma realidade brasileira, mundial, né? E o direito deve ampará-la, né? Que é para isso que existe o direito, né? Para amparar todas as formas de família, né? O famoso os meus, os teus e os nossos, né? E tu sabe que na Zélia a gente abrange justamente também esses casos de família mosaico. Porque quando tu cadastra, por exemplo, se fosse o meu caso, eu tenho filhos com diferentes pais, eu conecto, por exemplo, se a Ana Júlia e o João Vitor são os meus filhos, se fossem diferentes pais, eu conectaria a Ana Júlia com o pai dela, o João Vitor com o pai dele, e não teria esse cruzamento de dados, então ficaria totalmente protegido. Só quem realmente interessa em relação àquele dependente vai ter acesso àquelas informações. Daqui a pouco o teu novo marido, por exemplo, poderia ter acesso aos dois, porque ele vai te auxiliar na criação deles, em buscar na escola, enfim. Mas isso é uma questão importante que tu falaste agora, que é a questão da proteção dos dados, né? Eu ia mesmo falar, Ellen, que deixa eu até, já é uma das questões. A Ellen recentemente lançou um livro pela Lumen Juris, teu primeiro livro, né? Que o nome é Liberdade de Pesquisa Genética e Humana e a Necessidade de Proteção dos Dados Genéticos. Tu trouxe ele hoje? Trouxe. Mostra pra gente, então. Esse livro, ele aborda bem a questão do direito acompanhar as transformações tecnológicas e também científicas da sociedade, né? Como a importância do que a gente está falando de proteger os dados do indivíduo num tempo em que estamos tão vulneráveis. Porque realmente esse cruzamento de dados, ele acaba sendo perigoso
dependendo de alguma situação, né? Então, a ideia, ao mesmo tempo, a gente tem que dar segurança aos pesquisadores, a quem está acessando o aplicativo, porque talvez assim como o aplicativo ele é benéfico, talvez se uma terceira pessoa acesse, ela tenha acesso a dados que pode usar para alguma coisa que não seja tão positiva, né? Sim, são crianças, né? São crianças. É o maior bem que a gente tem, né, na vida, são nossos filhos. Eu acho que a Ellen pode falar um pouquinho mais sobre a importância desse tema no teu livro, também sobre onde é possível adquirir ele, mas também eu acho que vem bem ao encontro com o aplicativo, né? Na verdade, assim, o Brasil ele já promulgou, né, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, que muito tem que se falado, né? A lei de 2018, mas teve um tempinho para as empresas se adequarem, né? Então, por isso houve muita discussão. E esse ano foi colocado no texto constitucional, né? A proteção de dados, ela faz parte da nossa Constituição Federal, ou seja, alcançou um patamar bem elevado, porque é um tema realmente muito importante. Então, quando eu vi sobre o aplicativo, eu achei muito interessante e me questionei como ficaria a questão da proteção dos dados das crianças, né? E é bem o que ela está trazendo. Só tem acesso ao dado, pelo que ela está nos dizendo, aquela pessoa que é vinculada à criança. Ou seja, não é porque eu tenho meu filho ali no aplicativo que toda e qualquer pessoa vai ter o dado. Até porque muitos dados sensíveis vão estar ali, né? O que são os dados sensíveis? São aqueles dados que podem depois gerar alguma discriminação em relação à criança, né? Em relação ao indivíduo, por exemplo. Um dado de saúde. Se tu pensar assim, não, ela só está tomando um antibiótico para uma gripe que se transformou numa coisa mais grave, ok. Mas se tu pensar que é uma criança que tem um câncer, né? Se essa informação vazar, mais adiante ela pode sofrer várias discriminações em contratos de trabalho, em planos de saúde, de seguro, né? Enfim, são várias as situações. Por isso que é importante realmente todas as empresas, inclusive as startups, se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Principalmente quando se trata de criança. E dados sensíveis são vários que dizem na LGPD, né? Dado religioso, né? Coisas de questões políticas também fazem parte dos dados sensíveis, né? A gente viu muito nas últimas eleições pessoas desfazendo amizades em razão de votar num ou no outro político, né? Por isso que são considerados dados sensíveis, ou seja, caso haja o vazamento dessa informação, isso pode me prejudicar de alguma maneira, né? Então, os dados de saúde também eles estão nesse patamar e, claro, os pais devem compartilhar somente com aqueles que necessitam saber da informação da criança, né? Ambos os pais, por exemplo, né? Ou os avós, daqui a pouco que cuidam. Enfim, por isso que realmente é importante estar atento às modificações, né? E onde é que a gente adquire teu livro, Ellen? Tu mostrou? Mostrei. Mostra de novo. Bom, o livro ele foi lançado pela editora Lumen Juris, mas ele tem também na forma digital, na Amazon, Casas Bahia, várias plataformas. Tem que falar o nome, porque quem escutar só no Spotify não vai saber o nome. O nome do livro é Liberdade de Pesquisa Genética Humana e a Necessidade de Proteção dos Dados Genéticos. A editora é Lumen Juris, né? E o meu nome é Ellen Lentz Ribeiro Bernazilk. Eu disse para Ellen que ela tem que atalhar, diminuir um pouquinho o nome. Mas falando um pouquinho, né? Já que a gente entrou nessa parte da proteção de dados, enfim, tu também tá entrando no ramo das startups e da inovação, né, Ellen? Tu está participando da criação de um aplicativo através do programa Hangar no doutorando da PUC. Correto? Isso. Na verdade, assim, eu estou fazendo doutorado, né, em Direito na PUC, e a nossa linha de pesquisa é Direito, Ciência e Tecnologia, né? E junto com alguns professores lá da PUC, né, a professora Regina Roaro, que é uma das autoridades de proteção de dados, professor Caliendo, que também é um tributarista muito conceituado, nós estamos participando desse projeto Hangar, que nada mais é do que tentar trazer a pesquisa para a realidade, né? Trazer o pesquisador, digamos, para os negócios. Mas quais benefícios que ele vai trazer? O nosso aplicativo ele vai estar na incubadora, como se diz assim, né? Ele está começando, né? E a nossa ideia é trazer benefícios para as empresas, né? Uma pessoa, digamos, por exemplo, vocês aqui que são empresários, né? Os empresários eles lidam com carga trabalhista, carga tributária, questão de responsabilidade civil, direito do consumidor, e agora todos têm que estar atentos à Lei Geral de Proteção de Dados, né?
quer um consultório médico, quer seja uma empresa de roupas, enfim, um escritório de advocacia, uma startup, todos têm que estar atentos. Então, a nossa ideia é fazer com que um aplicativo seja útil nesse sentido, né? Para que a pessoa consiga, a partir dele, ver quais são as questões trabalhistas, as questões tributárias, enfim. E isso vem muito ao encontro dos jovens empresários, né? Porque muitas vezes a gente entra no mundo do empresariado e não sabe quais são nossos riscos e quais são nossas defesas. Então, esse aplicativo ele vai auxiliar bastante, não só empresas já antigas, grandes ou pequenas, mas também os jovens empreendedores, né? E na verdade esse projeto é mais uma... Na PUC a gente tem o Tecnopuc, né, que ajuda bastante a questão das startups, até pessoas que são de fora, né? Mas esse projeto Hangar, ele é para doutorados, né? Para pessoas que fazem doutorado na PUC. Ah, entendi. Né? Então tem que estar dentro do doutorado, mas tem parceria com outras instituições, né? Por exemplo, a gente sabe que o Sebrae está com edital aberto para financiamento de novos negócios, startups, né? E as pessoas têm que saber que existe isso, né? E tentar fazer com que o seu projeto entre no edital para ser aprovado, né? Mas tem várias opções, assim, né? Para quem quer empreender nesse ramo. Aline, quando tu resolveu criar esse app, porque tem muitas pessoas que têm várias ideias, né? Mas para empreender, a gente tem que tirar a ideia do papel. Então, qual foi teu primeiro passo? Tu pensou, bom, eu procurei, eu tenho essa necessidade, tu trouxe, hoje tu conseguiu trazer esse benefício para a sociedade, né? E também não deixa de ser um benefício também para o direito de família, especificamente nesse caso dos pais separados. Mas a pessoa que quer criar um aplicativo, quer criar uma startup, o que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo? O que tu sugere? O que tu indica? Além de ter uma boa assessoria jurídica, que é bem importante ter esses caminhos, assim. Senti, inclusive, falta, mas eu tive um insight muito bom. Na verdade, quando eu tive a ideia do aplicativo, uma das minhas melhores amigas, Dinda, da minha filha, é da área de tecnologia. Ela é formada em ciências da computação. E aí eu fui para ela direto, liguei para ela e disse, Marília, tem uma ideia de aplicativo. Falei para ela, na época ela achou super legal, não tinha experiência nenhuma com aplicativos ou startups, nem eu, nem imaginava, nem sabia o que era nada disso. Ela acabou engravidando do Pedro, isso lá em 2017. E acabou que achou que não ia ter tempo, e aí eu fiquei 2 anos, isso é uma coisa bem legal de se falar, em relação à ideia. Eu fiquei 2 anos com a ideia guardada, porque eu achava que eu tinha uma ótima ideia. E tu não queria contar pra ninguém. E eu não queria contar pra ninguém, porque eu achava, se eu contar, alguém vai fazer. E eu fiquei 2 anos, até que eu comecei a contar para as pessoas próximas, porque eu estava nessa função de arquitetura, foi um momento mais delicado ali da minha vida, não estava muito contente com o meu status de arquiteta, tudo. Aí eu falei para uma amiga defensora pública, e ela começou a me incentivar, dizendo, toda vez que eu faço audiência de vara de família, eu me lembro da tua ideia de aplicativo. Porque apesar de ser a regra, né, Ellen? A Ellen vai poder falar também, a lei da guarda compartilhada é a regra número 1 para se dar em casos de guarda. No Brasil, é só 20% que isso acontece, porque as pessoas não se comunicam. A Ellen, inclusive, já trouxe esse tema antes. E aí eu comecei a achar que realmente eu tinha uma boa ideia. E aí, nisso tudo, acabei convidando o ex-marido de outra amiga minha, que é desenvolvedor. Nós fomos, a primeira coisa que eu vi era uma oficina de incubação da URGS, porque daí, nesse meio de caminho, eu fui conversando com as pessoas, fiquei sabendo que existiam as incubadoras dentro das universidades, parques tecnológicos, programas do Sebrae, que é para fazer todo o modelo de negócio. O que aconteceu foi que a primeira coisa que eu vi que tinha uma incubação da URGS, eu fui numa oficina, dia 14 de novembro, fechava dia 20 o edital. Eu falei a ideia para a diretora do SEI e disse, não, em março eu volto para o próximo edital. E ela disse, não, tem 5 dias pela frente. Literalmente a frase dela foi, senta a bunda numa cadeira, escreva um projeto e coloquem no edital. A gente foi, passamos, nos chamaram para apresentar o pitch, não sabia nem o que era um pitch. O que é um pitch? Explica pro pessoal. O pitch, ele é tu fazer uma apresentação em que tu apresente problema, solução, modelo de negócio, equipe. Em 5 minutos. Em 5 minutos, menos até. Aquele papo de elevador. Daí é o de 30 segundos. De elevador é os 30 segundos. É o famoso apresentação que se faz naquele Shark Tank.
E aí fomos chamados, depois já entramos no programa do Sebrae, e aí nesse programa do Sebrae aconteceu uma coisa bem peculiar, porque nós não fomos aprovados para entrar no programa. Porque, claro, a gente vê ainda um pouco dessa dificuldade, assim, apesar da gente saber do impacto nas famílias, não é algo que é muito debatido ainda, né? Não. A questão de divórcio, de problema familiar. E a gente sempre comenta assim, quanto é RH de empresa que trabalha o bem-estar dos funcionários, sendo que a maioria dos problemas, às vezes, que o funcionário traz para dentro da empresa são de casa. Então, aí a gente recebeu um não, e aí a nossa incubadora conversou com o Sebrae, explicou melhor, assim, o projeto, e aí nos chamaram. No final, a gente acabou entre as 3 startups destaques do programa. Imagina. Tipo, foi super legal, assim, e a gente vem, então, desde então, com, tipo, uma caminhada muito legal, assim, agora ganhamos o Like a Boss no Gramado Summit, início do mês, mas a ideia... O que é o Like a Boss? Ele é uma batalha de pitches de startups. Foram 30 startups selecionadas para apresentar lá. E aí, primeiro tem o primeiro round, que eles chamam, que daí tu apresenta em 4 minutos. E aí passavam 3 startups de cada dia. E aí no segundo dia, 30 segundos tu tinha para apresentar 6 temas. Cada tema, 30 segundos. E aí a minha batalha era contra uma fintech. E fintech normalmente é super bem vista, né? Os olhos de investimentos, essas coisas. E aí a gente ganhou, no final, nós somos uma das 3 startups que vai representar o Rio Grande do Sul na etapa nacional. Mas eu acabei até me perdendo na resposta, né? Mas quando eu comecei a Zeli, o que acontece com a startup, tá? Quando tu vai começar uma startup, tu tem que montar um time complementar. Quando tu tem que tu vai montar ali a empresa, é muito bem visto que tu tenha sócios, que tu não vá sozinho, porque time que sai junto já se complementa, já sai ganhando. Então, eu precisava de pessoas que fossem da área de tecnologia e fizessem coisas que eu não sabia fazer. Eu sei apresentar a Zeli, trouxe muito da arquitetura a questão de sensações que eu queria que o usuário usasse, da experiência do usuário, psicologia, tudo que tipo aquela conversa com o usuário, quanto eu queria que o usuário se sentisse bem na plataforma, que veio muito da arquitetura. Mas de tecnologia eu não entendia nada, assim, eu não tinha nenhuma afinidade com tecnologia. Então, eu trouxe pessoas que eram da área de tecnologia pra gente levar adiante o projeto. Que te complementaram, né? Exatamente. Que fizeram acontecer, porque uma empresa é isso também, né? Empreender é isso. Talvez no início a gente comece tudo sozinho, a gente faz tudo sozinho, mas depois tu tem que focar no que tu é bom e delegar o resto, né, para que a coisa aconteça. Mas, justamente, falando sobre essa questão de tecnologia, de unir forças, hoje tu também é cofundadora do Ladies in Tech, né? Isso. Que é um hub de empreendedorismo feminino tecnológico. Olha só, para quem não entendia nada de tecnologia, hoje é cofundadora. Conta pra gente um pouco mais sobre o que é esse projeto e de que forma ele tem impactado as mulheres empreendedoras da tecnologia. Então, é bem legal esse projeto do Ladies in Tech. O mundo de startups é predominantemente masculino, e eu gosto sempre de falar isso, que ele é masculino, mas não é machista. Eu não sinto nenhum problema em estar neste ambiente. O networking é fantástico, o que tu pede de ajuda. Se a pessoa não sabe te ajudar, te indica alguém, assim, é um ambiente extremamente colaborativo. Só que eu só conversava com homens. Tipo, participava dos programas, era praticamente só homem. Eu ia conversar com pessoas, com investidores, praticamente só homem. E mulher tem outras peculiaridades, né? Entre a gente lidar com casa, com ser mulher, com algumas coisas, a gente sabe que as mulheres não se destacam muitas vezes profissionalmente, tanto quanto o homem, apesar de terem as mesmas qualificações, tudo mais. Aí, no final do ano passado, na verdade, eu mandei mensagem para a Dani, que é da Reserve for Me, e disse ela super pra frente, antenada, conhecia ela do programa do Sebrae, eu disse, Dani, eu não aguento mais conversar com homem, tipo, o que tem pra gente de programas de mulheres? E aí ela disse, não, ano passado, que no ano anterior, a Marcele, que era de outra startup, a Smart Judice, também veio com essa mesma dor, e ela e mais 2 já tinham meio que feito um grupo no WhatsApp, mas só fizeram um grupo no WhatsApp e morreu. E aí, desde então, desse dia, a Dani até brinca assim, era um domingo de noite, e a Aline me manda essa mensagem, a gente começou esse hub de empreendedorismo feminino de que tenham mulheres à frente de startups de tecnologia, porque o que acontece? A nossa dor é um pouquinho diferente de quem tem uma loja,
de quem tem um empreendimento físico. Tipo, a gente, justamente esses termos startups, que é MVP, e aí tu vai pegar um investimento, tem várias coisas que não é do modelo de negócio tradicional. E a gente sentia falta, a gente se juntou, hoje a gente já é quase 40 mulheres. É bastante. Quase todas do Rio Grande do Sul e que estão à frente de startups de tecnologia, e aí a gente vai ali, desabafa o que a gente precisa, a gente troca ideias, tem alguma inscrição de projeto, tem um projeto mesmo que é do FINEP de mulheres empreendedoras, daí abriu o edital, a gente coloca lá, a gente vai trocando esse networking e acaba sendo bem colaborativo entre nós mulheres, porque o homem se junta, faz churrasco, joga futebol, falam de negócios e a mulher acaba não fazendo muito isso. Então a gente quis trazer um pouco dessa vivência, dessa troca entre nós ali e à frente sempre de tecnologia. E vocês fazem encontros físicos também? A gente procura uma vez por mês, primeira sexta-feira do mês, a gente faz um online para ver o que está acontecendo, o que tem, dar uma conversada. E aí a gente tem um evento que a gente chama de Beer Pitch, que a gente vai numa cervejaria, algum lugar assim, a gente faz um pitch, cada uma, assim, tem 3, 4 que fazem um pitch da sua startup, e aí a gente ajuda a avaliar, assim, o que pode melhorar, se fizer tal coisa, porque essa troca, esse networking é muito importante. Quando eu comecei a Zeli, entrou a pandemia. 4 meses depois. Então, eu vivi uma vida de empreendedora até lançar a Zeli, tudo no online, sabe? Eu conheci um monte de gente no online. Quando eu fui no meu primeiro evento, agora em janeiro, no Rio, eu conheci várias pessoas pessoalmente e foi super legal. E é no presencial que as coisas acabam acontecendo melhor. Porque daí tu vai conhecendo pessoalmente, te apresentam, tem evento. Agora, esse mês, início do mês, teve o South Summit, que é um evento internacional que veio para Porto Alegre. Então, ali tu acaba tendo todo esse hub de networking, de negócios, tu vai conhecendo pessoas que estão voltadas à tecnologia, né? Que no online tu tem que ir lá no LinkedIn procurar, e aí a pessoa tem que aceitar conversar contigo, aí tem que marcar uma hora, e no presencial não, as coisas no tete a tete acabam acontecendo muito mais, né? Existe uma sinergia, né? Exato. As coisas de fato acontecem. E ainda em relação às startups e essa transformação digital, Ellen, quais aspectos jurídicos tu considera fundamentais para os empreendedores observarem? Por exemplo, contratos de tecnologia, responsabilidade civil por atos praticados na internet. Como advogada, assim, quais são as dicas que tu pode dar para os empreendedores de startups? Bom, primeiro que tem que ter sempre uma assessoria jurídica, né? Eu acho. Tem, essencial. Até pela questão que ela nos trouxe, que assim, como é que vai ficar essa sociedade, né? Digamos, a pessoa tem ideia. Antes de começar, eu acho que já tem que ter uma divisão. Porque, digamos que vai dar tudo errado, ok, isso não importa. Mas depois que dá certo. Pode gerar brigas, pode gerar várias discordâncias, né? Então, tem que ser feito um contrato, né? Um contrato entre as partes, quem fica com qual porcentagem, como é que fica a divisão dos lucros mais tarde, né? Tem que ter um registro de marcas e patentes. São várias as questões jurídicas que têm que ser implementadas. Antes de começar. Muita gente, eu acho que começa e depois vê isso, só que daí, às vezes, o ver isso depois já talvez fique tarde demais. Sim. Porque daí tu, digamos... A pessoa que criou todo o negócio fica com uma porcentagem que ela não tem aquele poder de decisão, né? Mas acaba que ela faz todo o trabalho, toda a função, né? Ou o contrário, né? Digamos, a ideia foi dividida, então ela tem uma porcentagem menor, enfim. Eu acho que isso tem que ser pensado antes, né? Então, por isso que tem que ter uma assessoria, na minha opinião, jurídica nesse aspecto. Claro, muitas empresas começam do nada, né? Digamos assim. Mas o mundo ideal... O mundo ideal seria, como tudo, planejamento, né? E para ter um planejamento, teria que ter um planejamento de um escritório de advocacia que tratasse exatamente disso, a questão contratual, como é que ficam... Acho que a questão contratual, na minha opinião, é uma questão bem importante, porque é como vai se dar a sociedade, né? A gente vê, assim, solução de sociedade, muitas questões são por brigas entre os sócios, né? De novo, sobre a falta de comunicação lá atrás, né? Vamos fazer, né? E faz. E daí daqui a pouco a pessoa que tem expectativa, digamos, não é o teu caso, mas tu tem 5 sócios e 2 apenas trabalham, né? Eu não sei qual é a situação do teu negócio, mas
aqueles ficam sobrecarregados, mas aqueles outros lá só deram a ideia, não queriam realmente trabalhar. Então, essas questões têm que ser conversadas, eu acho que antes, né? E definidas, né? Definida quem vai fazer o que no negócio, quem tem um poder decisório ou não, ou todos têm, como vão ser definidas as questões. Então, por isso que eu acho importante, né? Esse planejamento, né? Antes. E, Aline, tu teve a ideia do negócio. Então, quando tu chamou as pessoas para participarem, então, de início, tu teve essa preocupação de fazer contratos, de deixar tudo juridicamente marca registrada? Então, a gente acabou fazendo isso mais ao longo do negócio, não foi a primeira coisa que a gente fez. Eu indicaria realmente que fizesse desde o início essa questão de acordo de sócios, responsabilidades, expectativas, o que cabe para cada um, prazos, porque tem várias coisas, né? E tem também a questão que muito se faz nessa entrada de sócios, que são contratos de vesting, que tu promete uma porcentagem, mas a cada ano tu vai entregando uma parte até chegar àquela cota máxima que foi prometida para aquele sócio. Então, conforme ele vai entregando o trabalho, ele vai ganhando ano por ano essa parte de acordo, assim. Mas para mim, a assessoria jurídica é fundamental. Depois, tipo, a gente fez depois a gente teve que contratar escritório para ver se nós estávamos nos adequando ao LGPD. Então, tem várias coisas. Depois, investimento, né, Ellen? Tem um caminho bem longo aí de assessoria jurídica. E de quando tu começou a desenvolver o aplicativo até quando ele estava pronto, demorou quanto tempo? Nós começamos, a gente fechou ali, vamos fazer a sociedade dia 1º de novembro de 2019 e lançamos dia 18 de julho de 2021. Essa parte de desenvolvimento de aplicativo é uma coisa que sempre atrasa. Sim, nunca demora bastante. Mas o meu lançamento foi uma coisa bem coisa de mulher. Mas eu cheguei um dia para os meus sócios, imagina, eles são da área de tecnologia, eu arquiteta. Eu cheguei e disse, nós vamos pedir para uma amiga minha fazer um mapa astral lá. Exatamente bem coisa isso. De mulher. Eu tenho o ponto da mulher, né? O toque feminino. Não, e é impressionante. E aí a minha amiga fez assim, lança dia 18 de julho, porque é o primeiro dia de lua crescente e vai ser o dia que os planetas vão estar mais alinhados. E eu disse para os meus sócios, a gente vai lançar dia 18 de julho, porque a lua crescente, os planetas estão alinhados. E eles ficaram me olhando com uma cara assim, tipo, não estamos entendendo. Sim. E aí o Daniel, que é meu sócio desenvolvedor, disse assim, mas tu acredita nisso? E eu olhei super firme para ele e disse assim, tu acredita? E ele, não, se tu acredita, eu acredito. E eu disse, eu acredito. E dito e feito, a gente inesperadamente saímos na Crescer e tivemos um lançamento. A gente achou que ia ser uns 20 downloads que os nossos amigos super iam nos apoiar, baixar ali. E a gente já saiu com uma baita de uma divulgação sem ter pago, sem ter gasto em marketing. Orgânica. Sem ter feito... Exatamente. Então, para nós, realmente valeu a pena lançar na Lua Crescente. Tem que acreditar. Planetas alinhados. Eu acreditar, né? Mas então tu tiveste vários desafios, né, apresentados, além daqueles do que a gente já falou. Algum desafio que tenha te marcado, mas ao mesmo tempo tenha te impulsionado para seguir em frente? Tenso. Eu vivi momentos assim na Zélia de duvidar se eu era realmente capaz de estar à frente de uma startup de tecnologia, assim, de sofrer. A famosa síndrome do impostor, né? Exatamente. Da impostora. E por mais que as pessoas na tua volta te digam assim, não, tu é capaz, tu pode fazer, te elogiem, te incentive, a gente tem isso, né? A gente acreditar em nós mesmos. Mas teve um fato, assim, que meio que me deu uma baqueada, que foi quando nós tentamos pegar investimento ano passado e nós caímos na semifinal. E aí, quando deu o resultado que nós não íamos para a final, para pegar o investimento, eu tive um misto, assim, de tristeza com raiva. E eu pensei, eu nunca mais volto nessa aceleradora, porque eles não estão vendo quem nós somos. Eles não viram exatamente o nosso potencial, sabe? E aí,
depois que veio isso, um dos investidores nos trouxe um feedback muito positivo, que a gente só tinha caído porque realmente nós ainda estávamos muito incipientes, fazia 2 meses que nós tínhamos lançado e que a rodada estava muito apertada, que tinha startups que estavam muito mais avançadas que a gente e que para eles, naquele momento, para fazer o investimento, fazia sentido, mas que a gente deveria voltar numa próxima rodada. E aí... Com uma maturidade maior, né, do negócio. E aí meio que aquilo, assim, eu passei dessa função de tristeza ali e um pouquinho de raiva para uma coisa que eu tenho muito para mim, eu gosto de me sentir desafiada. Tudo que eu me sinto desafiada, eu penso, agora eu vou provar que eu posso fazer muito melhor. Então, quando deu isso e veio a questão do feedback, ao mesmo tempo eu vim com essa gana, sabe? Sim, com essa força. Não, agora a gente vai ter que provar, eu vou provar que a gente pode sim ir muito mais à frente, que a gente pode fazer, que a gente pode acontecer, e é esse caminho que agora a gente tá trilhando. Ai, que show! Muito legal isso. Mas falando um pouquinho já que a gente falou dos desafios de empreender, né? Agora a gente vai falar, Ellen, sobre os desafios de conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Quais são as maiores dificuldades que tu sente sendo mãe das minhas 2 sobrinhas maravilhosas, de 2 filhas pequenas, né? E ao mesmo tempo lidar com uma carreira que requer muito foco, muito estudo e constante atualização da tua parte? Na verdade, assim, primeiro que não existe o famoso equilíbrio, né? Que é uma falácia e as pessoas acabam se frustrando porque não existe. Por exemplo, ela, quando teve que desenvolver startup, talvez tenha que ter focado mais na empresa, não que tenha deixado os filhos de lado, não é isso, mas são focos diferentes, né? Então, eu acho que, como tudo na vida, nada é fácil, né? E a gente tem que aprender a conciliar, né? Para mim, a família é prioridade, né? E quando a gente tem filhos, eu acho que tem que ser, né, prioridade. Mas também gosto de estudar, de trabalhar, enfim. Tenho a minha vida também, né? E eu acho que... Não sei te dizer, porque eu acho que é difícil, mas é... Possível. É possível, Posso te dar uma lista gigantesca, assim, dos problemas, mas é possível, né? É possível. Sim. E Aline, como que tu consegue conciliar a rotina de mãe hoje, diferente da Ellen, que tem as filhas pequenas, né? Tu é mãe de adolescentes. Como é que tu consegue conciliar a vida pessoal e ainda numa profissão que hoje te exige bastante? Tu tem que viajar. Antes, como arquiteta, tu não tá mais exercendo arquitetura, né? Não tô. Tipo, tu tem que viajar. Dedicada 100%. Exato, né? Como encontrar esse equilíbrio para que as coisas não saiam do controle? Porque ao mesmo tempo que um filho mais novo, ele requer mais atenção, um filho adolescente, né? Não precisa dar comida na boca, mas tu tem outras preocupações, né? Então, Su, eu procuro sempre me recordar também do meu passado, assim. Eu achava que eu tinha feito todas as escolhas erradas na minha vida, né? Tipo, tinha sido mãe nova, toda essa função. E recém tava me formando, depois L, tudo isso que faz parte da minha história. E hoje eu vejo que foi super bom, né? Os meus filhos já são adolescentes, o João Vitor tem 16 anos, a Júlia tá fazendo 18. Eu tenho uma liberdade muito maior de poder sair, fazer as coisas, viagem, empresa incubada. Eu moro em Pelotas, mas a empresa é incubada em Porto Alegre, mas eu tive que fazer algumas modificações. E, ao mesmo tempo, eu procuro sempre relembrar que eu abri mão da minha vida pessoal, profissional, na verdade, para cuidar dos filhos durante muitos anos. Então, para não me sentir muito culpada, né? Porque a gente também carrega um pouquinho essa culpa de, tá deixando os filhos. Eu tive que só organizar mais a questão de guarda. Eu mudei para semanal, pedi para o meu ex-marido que a gente fizesse uma troca de guarda semanal, para que eu pudesse, em uma semana, vir para Porto Alegre para poder trabalhar presencialmente aqui. Mas os meus filhos são super tranquilos, não puxaram a mim, eu sou super agitada. E então é bem de boa, assim, eles vão, se eu não tô em Pelotas, eles pegam um Uber pra ir pra escola, voltam, fazem a comida deles, né? Eles já podem ficar sozinhos, né? Não, eles já têm essa liberdade. No final foi super bom, assim. E acaba sendo até uma inspiração, né? A gente vê que desde pequenos eles vão se inspirando na gente. O meu filho agora
pensa em fazer ciências da computação, porque ele tá vendo essa função de ZL, de desenvolver código, ele gosta de computador. Então, ele já se abriu para essa profissão também, que é a minha atual profissão, né? Apesar de não ser a desenvolvedora, é a minha vivência hoje na tecnologia, é justamente isso. E agora a gente vê também, ao mesmo tempo que a pandemia, ela trouxe uma facilidade para as pessoas trabalharem remotamente, ou fazerem reuniões, enfim. Ao mesmo tempo, a gente vê também a necessidade de ter rede de relacionamento presencial, né? Sim. Então, tipo, não adianta que pode ter o contato tecnológico, que eu acho que foi muito positivo, mas essa questão de tu trabalha à distância, mas tu estar junto com a tua equipe também faz toda a diferença, né? Não, total. E tu sabe que a gente até... Falando assim sobre ZL, a gente sempre fala que é a tecnologia a favor das famílias, porque é uma tecnologia que não é para substituir nada. A gente brinca assim, sabe aquela discussão que tu tem com teu marido? Tu nunca lembra de nada, porque tu não sabe qual é o remédio. Todas aquelas coisas que acontecem assim no dia a dia de um casal. Troca isso, coloca as informações dentro da ZL, todo mundo vai estar sabendo, toma um vinho de noite, sabe? Não traz esse problema que aconteceu durante o dia, porque não vai precisar ter esse problema. Todo mundo vai saber. Na verdade, eu acho que seria útil também não só para pais divorciados, né? Eu pensei a mesma coisa. Mas também para pais e mães casados. Daqui a pouco os pais viajam, enfim, para ter ciência, porque às vezes a questão do medicamento é uma coisa importante mesmo, né? Sim. Não erra, daí... a mãe já deu, o pai já deu, alguém já deu o medicamento. Ou enfim. Até para situações quando os pais trabalham, os filhos ficam com os avós, enfim. Então tá tudo ali. Teve um dia, até agora eu lembrei de uma situação. Eu fui pegar uma das minhas sobrinhas para dormir comigo. E daí tava chegando na minha casa, a Vicky, né, disse: esqueci o meu remédio. A Vicky lembrou do remédio, né? E daí eu liguei pra Ellen, eu digo: Ellen, a Vicky esqueceu de dar o remédio pra ela e tal. Daí a Ellen teve que explicar: não, já acabou, tu não precisa mais tomar. Mas eu achei engraçado que, tipo assim, que de fato eu fui e peguei a minha sobrinha, não teve uma comunicação minha e da minha irmã, eu peguei a minha sobrinha e a pessoa que ajudava, mas então ficou todo mundo perdido querendo saber do remédio, né? Sim, daí eu tive que ligar, a Ellen atendeu, mas foi muito engraçada a situação e isso... Eu disse: não, já terminou. Não foi que a mamãe esqueceu, já terminou. Sim. Não, tu sabe que a gente, claro, surgiu da minha experiência, de uma dor pessoal, de divórcio, mas a gente já desenvolveu o aplicativo para que qualquer pai e mãe com filhos menores de idade possam usar. Porque até uma mãe que é solo, ela tem uma rede de apoio, né? Sim. Ela tem ali os avós, tem outras pessoas que ajudam ali na rotina de cuidados, e tem pesquisas que 73% das mães, quando respondem que os pais consideram os pais participativos, essas mesmas 73% também chega a 80% que dizem que os pais sequer sabem informações de saúde. E é justamente isso. Qual foi o último antibiótico? Tem que levar num pediatra, tem que saber qual foi o último antibiótico. Sim. Porque às vezes é recente, tu tem que dar outro. Qual é o histórico ali de saúde? E tudo isso tu vai acompanhando no aplicativo. Inclusive tu, se estivesse ali depois já usando o aplicativo, tu saberia qual era o remédio, se tinha terminado ou não. E as crianças têm muitas festas, né? Aniversário da fulana lá. Sim, imagina tu ter que conectar com a tua agenda. Aí no aplicativo tu coloca até o presente que tem que comprar para levar para festa. Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem como backlog, é justamente dicas de presente, porque seguido a gente que tem filhos, né, as pessoas perguntam muito assim, o que quer de presente, o que tá precisando... E às vezes não sabe ali o que dizer, e uma das coisas que nos pediram foi justamente isso, que tivesse um muralzinho ali com dicas de presentes para dar para as crianças. Isso é bom, né? Mas eu acho que a ideia foi realmente sensacional, porque o ideal, na verdade, é que não precisasse existir um aplicativo, né? Que os pais, digamos, divorciados conseguissem manter um contato, uma conversa adequada a respeito dos filhos, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Infelizmente. Quando é um clima de divórcio, ali, um clima mais hostil, o aplicativo, obviamente, vem com vários benefícios. Mas o que a gente gosta sempre de comparar é, por exemplo, um WhatsApp, que é a ferramenta que normalmente os pais usam ali. Não, a gente já se conversa pelo WhatsApp. Só que no WhatsApp, tu não coloca as informações na agenda aí, tu tem que ir lá na agenda e colocar. Não vai ter um alarme. Por exemplo, se tem um aniversário, tu tem que ir lá, tu coloca buscar na lupinha, tu tem que buscar a conversa. Eu mesmo sou uma pessoa que deleta
todas as fotos praticamente que eu recebo pelo WhatsApp. E aí depois, se não faz muito tempo, tu ainda consegue baixar, se não tem que pedir de novo. Então tem várias coisas que dentro do aplicativo, por exemplo, uma caderneta de saúde, ela é física. Até hoje, as crianças nascem, recebem aquela caderneta física e acompanha. Toda a consulta de pediatra vai lá. Então, se tá com a mãe, se tá em casa, esqueceu, tu não tem acesso fácil. E com a Zélia, agora a gente tá implementando justamente essa parte de saúde, que vai ter tabela de crescimento, histórico de consultas, tem ali peso, altura, tipo sanguíneo, vacinas, quando é que tem que dar vacina, vai avisar, 2 meses, são 4 vacinas, o aplicativo vai te lembrar, é pelo SUS, é particular. Então, tu faz todo esse acompanhamento, é como se tu pegasse várias ferramentas, tipo um Google Agenda, um WhatsApp, pegasse várias ferramentas, centralizasse em um único lugar e tu conseguisse fazer gerir a vida do teu filho ali dentro. Ai, maravilhoso, né? Uma ótima dica. Não é importante porque às vezes, digamos, os pais trabalham, outras pessoas em algum momento, numa emergência, tem que levar numa consulta médica e daí tem um acesso. Eu já levei minhas sobrinhas no pediatra. Só que eu tinha pasta física com todas as informações, né? Mas eu acho bem importante, e principalmente esse negócio que a gente falou da LGPD, da proteção de dados, esses dados de saúde, como eu já disse, eles são dados sensíveis, né? Sim. Por isso que esse acesso realmente tem que ser restrito, né? Não pode, digamos, ser compartilhado, né? Os pais têm que limitar realmente, é só quem realmente precisa saber sobre essas informações acerca da criança. Sim, né? A gente sempre indica isso, né? Nos perguntam, mas dá para colocar professor ali, para colocar as coisas da escola? E a gente sempre diz, não é o ideal. O ideal é que sejam somente pessoas vinculadas mesmo à criança, porque ali tu tem todas as informações da criança, tu tem documentos, tem várias informações que não interessam para pessoas que não participam realmente da rotina de cuidado, né? E a gente sempre faz uma comparação que, entra no aplicativo de banco, rouba teu dinheiro, é horrível. É péssimo, mas alguém saber as informações dos teus filhos, saber onde tá estudando, ir lá e pegar teu filho, não tem comparação, né? Não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. Então, a gente tem muito essa preocupação. A gente usa a ferramenta de segurança do Google, então a gente não tem acesso às informações, fica numa nuvem, é criptografado. Nem o pessoal que participa do programa tem acesso às informações das crianças. Tu diz a rede familiar ou Não, da Zélia? Da Zélia. Então, a gente tem só um desenvolvedor que tem acesso, mas não tem acesso a todas as informações. Porque justamente por causa da LGPD. Mas pela LGPD, a gente tem essa pessoa que é a responsável. Então, se acontecer alguma coisa, ele é o responsável, ele que vai ter que responder por isso. Excelente. Excelente. Aline, que conselhos tu tem para dar para as mulheres que estão iniciando nesse empreendedorismo tecnológico, que querem começar, mas ainda falta aquele empurrãozinho, sabe? Qual o conselho que tu gostaria de ter recebido quando tu começou? Então, eu acho que eu vou até falar o que aconteceu comigo e que eu acho que é fundamental, assim. Eu acho que é, primeiro, a gente se cercar de pessoas que acreditem na gente e que nos incentive. Isso, para mim, é fundamental, porque se eu tivesse falado a ideia para pessoas que dissessem nada a ver a tua ideia, essa tua ideia não faz sentido, eu não teria ido à frente. Sim. Inclusive, depois que eu lancei o aplicativo, eu fiz 2 lives que me convidaram. Na verdade, fiz várias lives, mas 2 lives, essas pessoas falaram, eu tive uma ideia também, tipo do teu aplicativo, e eu não levei adiante, porque não me incentivaram, porque disseram que não era uma boa ideia. E eu escuto hoje de várias pessoas dizendo assim, é tão legal a tua ideia, que é inacreditável que não existisse. Sim. Tipo, fora do Brasil existe, mas no Brasil não existe. Fora do Brasil tem ferramentas bem estruturadas, mas somente em inglês, e no Brasil não existia. Além de ser legal, ela é útil. Exato. Não é só uma coisa, que legal. Não, realmente é muito legal, mas ela é muito útil. Para quem já trabalhou com direito de família, ou quem trabalha, quem já teve inclusive uma situação familiar relacionada ao direito de família, ver o quão importante ela é, né? Ela tem um impacto bem positivo, né? Eu sou apaixonada pela Zélia, né? Eu sou assim, eu começo a falar. E Zélia veio o nome, da onde veio o nome Zélia? Então, Zélia vem de zelar, de cuidar, de guardar, que é justamente o que a gente quer que as pessoas sintam dentro do aplicativo.
É bem isso, que é o nosso propósito. As crianças como protagonistas das relações familiares, independente de qual for, a criança é o nosso foco, é o bem-estar das famílias e principalmente do desenvolvimento das crianças. Que bacana. Ótimo. Na verdade, então, o aplicativo ele veio justamente para proteger as crianças, né? Exato. Então, Que não tem voz, né, Ellen? Tu que conhece bastante a área de direito de família, a gente sabe que a criança não tem voz, ela chega num judiciário mesmo só a partir dos 12 anos que ela pode dizer com quem ela... expressar a sua vontade de quem quer ficar. A gente tem aí um número gigante de alienação parental, de crianças que são abandonadas, e são impactantes, né? E a criança é quem sofre. A gente sabe que os pais não querem fazer mal para os filhos, mas acabam impactando. Parabéns pelo aplicativo. Obrigada. Ellen, e que dicas que tu daria, que tu dá para as pessoas que estão começando a empreender nessa área de tecnologia, como advogada, enfim, como autora, né, de um livro de proteção de dados? Que dicas tu acha fundamentais para que essas pessoas não tenham problemas futuros com os dados, né? Na verdade, assim, tem que ter uma adequação LGPD, o próprio aplicativo dela, como ela estava nos falando, tem essa adequação, né? Então, há necessidade de contratar, assim, bons profissionais, se cercar de bons profissionais para que seja feito primeiro um contrato, para ver quem vão ser os sócios, como vão ser as porcentagens, quem vai ter voz de poder decisório, enfim, são várias as questões, né? Então, acho que uma boa assessoria jurídica é fundamental, né? Para começar a empreender, né? Meninas, que bacana o nosso bate-papo, porque né, é um programa, é um podcast de entrevistas, mas é um bate-papo muito legal. Eu achei uma ideia, achei a tua ideia maravilhosa, Aline, e eu fico muito feliz, muito orgulhosa de ver minha amiga, minha colega, sendo tão empreendedora numa área, né, que realmente não é só tu que diz que só tem homens, a gente não escuta muito, né, mulheres nessa área de tecnologia, e eu achei muito bacana. E eu tenho um imenso prazer também de estar aqui com a minha irmã, que é uma das minhas inspiradoras, super estudiosa, super mãe, e, tipo, é muito legal ver isso, e foi quando eu conversei com a Aline sobre o aplicativo, eu pensei, gente, a Ellen acabou de lançar um livro de proteção de dados e a gente é advogada e a gente passou muito por um processo um pouco estressante na nossa adolescência, na nossa infância, de ter os pais separados. Sim. Então, eu achei que foi... Espero que tu tenha gostado, Ellen. Adorei, foi excelente. Agradeço foi tranquilo, vencemos muito essa. Obrigada por ter agregado aqui com os teus conhecimentos jurídicos, né? Te agradeço. A Ellen estava nervosa, né? Não, foi plena, maravilhosa. Pleníssima, ótima. Ellen, quer deixar teu Instagram para o pessoal entrar em contato? O meu Instagram, eu nem sei exatamente, mas eu acho que é @EllenRibeiroBernazuk. Isso, tá aí, vai ficar embaixo aí da tela. E, bom, se quiserem saber mais sobre proteção de dados, meu livro fala bastante sobre isso, né? Foi fruto do mestrado, agora eu já estou na fase do doutorado, mas eu lancei ele em dezembro agora de 2021. Então tá bem atual mesmo, né? E é um tema bem importante, né? Que bom. Aline, deixa as tuas redes sociais, como que a gente faz para baixar esse aplicativo? Então, a Zelle está disponível tanto em iOS como Android. É Zelle com 2 L's, ZELLE. O nosso Instagram é @zelle.app, nosso site é www.zelle.com.br. Ali no site tem todas as informações, nosso Instagram também tem. Te agradecer, né, Su acompanhou justamente a fase de separação mesmo. Me lembro uma vez a gente no Uber indo para o aeroporto e eu contando tudo que tinha acontecido para Su. E hoje a gente está aqui, né? A gente se conheceu pela arquitetura. E só agradecer essa oportunidade de contar um pouquinho da história da Zelle e lisonjeada de fazer o podcast justamente com a tua irmã, uma sinergia incrível aqui. Gurias, muito obrigada mais uma vez. Aprendi muito hoje, viu? Muito obrigada. Que bom. Nós aprendemos com todas, né? Eu aprendi com vocês aprenderam comigo. Olha, eu não falei nada, vocês aprenderam comigo. Não, mas é muito legal porque nós temos muitos empreendedores jovens e empreendedores não tão jovens
mas que estão entrando no empreendedorismo agora, né? Então, é muito... Primeiro que a ideia do aplicativo foi maravilhosa. Segundo que essas informações jurídicas, elas são fundamentais para os dias de hoje, né? Então, eu acho que só está agregando aos nossos ouvintes e telespectadores. E sempre tempo de recomeçar, né? Sempre dá para começar. Com que idade tu entrou para a faculdade, Aline? Para faculdade de arquitetura. Tinha 29. Não, mas a de arquitetura. De arquitetura, 29. Me formei com 34. Aí fiz 2 pós, né? Depois de formar o MBA, arquitetura de luxo e uma pós em arquitetura comercial ao mesmo tempo. É verdade! E aí eu terminei a pós e resolvi, imagina eu dizer para minha família, então, olha só, tô saindo da arquitetura, vou fazer um aplicativo. Mas daí eu comecei a Zélia, eu já tava com 37. De 36 para 37. Que continua sendo jovem, mas tipo, a gente, né, ao menos eu e a Ellen, a gente teve que sair do colégio e entrar pra faculdade. Eu entrei pra faculdade com 16 anos. Tipo, tu foi fazer a faculdade... Mas eu entrei com 18, né? Sim, mas aí tu trancou. Mas acabei engravidando. E a Ellen também, né? Tá aí no mundo do direito, mestrado, doutorado. Começando a empreender também, né? Gente, esse foi mais um AdConecta, o nosso podcast sobre empreendedorismo e carreiras. Fique ligado sempre no nosso canal do YouTube, todas as segundas-feiras, com convidados mais do que especiais, trazendo um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, para vocês aí que estão recém começando. Beijo e até o próximo.